Boa tarde, meus amigos. Vamos dar início à última mesa redonda de depoimentos, não é? Que a mesa nunca é redonda. É a piada de todas as mesas? Não, tem mesas que não tem nem mesa. A gente senta em sofás, etc. E é a última, mas não a menos importante, não é verdade? Como diriam os ingleses. Vai ter mais uma? Ah, é? Eu tinha a informação que essa era a última. Hã? Mas é só daqui a 100 anos. Acho que agora não... Bom, meus amigos, nós já mais ou menos conhecemos as regras, não é isso? Cada depoente, vamos dizer assim, tem 10 minutos para falar. Eu vou controlar aqui de uma forma bastante rigorosa para que todos tenham oportunidade de falar e não façam como eu mesmo fiz, que eu falei 20 minutos. Bom, eu gostaria de fazer aqui o que a coordenadora da minha mesa fez, a Cecília, que eu achei muito bacana, que é uma espécie de contextualização do que se passou naqueles anos, né, em que vocês estudaram aqui na faculdade, que eu acho que situa também um pouco o grau de angústia e expectativa de todo mundo. Então eu anotei aqui rapidamente alguma coisa, eventualmente vocês podem até me ajudar a recordar, porque os anos 90 são muito interessantes, são muito intensos, na verdade, né? No Brasil, a gente teve a posse do primeiro presidente eleito por voto popular, depois de 20 e tantos anos de ditadura, né? Que é o Fernando Collor. E tivemos também o primeiro impeachment da República do mesmo presidente, né? Isso é uma coisa muito interessante, como é que isso aconteceu. Entre uma coisa e outra, a gente teve o Plano Collor, que foi a maior violência que eu já vi na história da humanidade praticada contra a economia de um país, né? Da noite para o dia, todo mundo ficou sem dinheiro, né? Ficou com 50 patacas, né? Não sei qual era a moeda da época. E eu, pelo menos, sofri consequências incríveis. Imagino que todo mundo, né? Todas as indústrias, todas as coisas, na continuidade de seus projetos em relação a isso, né? Porque uma coisa foi o dia seguinte, que foi até pitoresco, o problema foram todos os outros dias que vieram depois fazer a economia funcionar. Também, curiosamente, foi a época que o Brasil alcançou finalmente a sua independência ou a sua estabilidade econômica, que vinha sendo uma luta desde o tempo do Juscelino, não é, que foi o Plano Real, que de uma forma assim inacreditável estancou a hemorragia da inflação e começou a reorganizar as finanças do país, né? Muita gente acha que o Plano Real foi apenas uma troca de moeda, e não foi. Foi um trabalho muito interessante, inclusive de saneamento do sistema financeiro brasileiro, que resistiu bravamente, agora recentemente, aí à crise internacional, né? A nossa economia, o sistema bancário brasileiro não foi absolutamente afetado pelo desastre aí da quebra do Lehman Brothers, né? Justamente por isso que aconteceu. E em termos internacionais, eu me lembro que começou o desmanche do Império Soviético. O Muro de Berlim caiu um ano antes, né, em 89, mas o desmanche do Império Soviético ele foi se dando ao longo dos anos 90, e foi um processo muito parecido com o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Quer dizer, a cada país daqueles que fazia parte do Império Soviético que se desfazia, a gente descobria um nível de corrupção, de roubalheira, de tudo ao contrário do que se falava antes, né, do Império cair. E, por consequência, foi também a década de ascensão da Pax Americana, ou seja, desapareceu o contraponto da potência econômica dos Estados Unidos, a União Soviética, e o mundo passou a ser pautado, vamos dizer assim, apenas pelos Estados Unidos. Bom, isto posto,
Eu vou passar então a palavra aqui aos nossos convidados e eu vou seguir aqui a ordem cronológica, né, do início dos anos 90 até o ano 2000, para que cada um então faça o seu depoimento. Então também vou seguir a ordem alfabética, porque nós temos 2 formados em 92, né? E eu vou passar então o microfone primeiro para o professor Nieri Araújo, que vai fazer então o seu depoimento. Não adiantou nada eu me posicionar aqui, eu achei que... Bom, primeiramente, assim, estou extremamente emocionado mesmo. Estou me sentindo aqui um calouro, né, em todos os sentidos, nem como professor, né, e nem como aluno, assim, um novato mesmo, diante de tantas feras e tantas pessoas importantes no corpo docente e discente, né? Isso é muito importante, estar aqui compartilhando sobre essa história, né, esse arco do que foi, do que é o curso de arquitetura aqui do Mackenzie. Bom, primeiramente, eu quero mostrar eu. Sou eu. E eu queria... Pode circular. E eu queria, assim, referenciar, antes de falar do Mackenzie, da arquitetura, né, enquanto discente, a importância do Liceu de Artes e Ofícios, né? Eu fiz um curso técnico, e antes de fazer esse curso técnico, eu fiz um colegial normal, né, o primeiro ano do Estado, Colégio do Estado, e naquela inquietude, né, da juventude, da adolescência, assim, meio perdido um pouco na vida do que fazer, né, eu estava cursando, enfim, né, sem meio rumos, né, e um irmão que fez curso técnico em mecânica na GV, eu já estava cursando, né, esse curso regular, e falou, olha, ele vai abrir um vestibular no liceu e acho que vale a pena você ver. Olha a minha cabeça, a minha ideia. Não, eu não quero colocar a mão em graxa, não quero colocar o pé em cimento, em lama, enfim. E aí uma coisa mexeu comigo. Falei, não, eu preciso ver o que é isso, né? Fiz o vestibular, assim, com o desejo de não ter passado, porque a minha turma no colégio era muito legal. E eu fui, e o meu nome estava na lista. Comecei a chorar, aí uma menina passou, ela falou, calma, ano que vem retoma. Eu falei, você não está entendendo, eu passei, né? Eu tenho que tomar essa decisão na minha vida, né? E aí foi, né? Eu tinha a opção de fazer um curso de edificações ou desenho de construção civil, né? Eu falei, não, eu gosto muito de fotografia, gosto de desenho, eu acho que fazer edificações, eu tenho um naipe maior no campo profissional, né? Meu pensamento na época, eu acho que eu acertei também em função disso, né? Eu tinha uma pulverização, uma diversidade de disciplinas que eu acho que me ajudou muito para chegar sobre a arquitetura, né? Então, o liceu ele foi muito importante porque ele ajudou a lapidar o meu caráter, né? Assim, até no sentido profissional, né? De valorizar as coisas da vida, né? E me deu assim uma vertente correta do que fazer, né? Aí eu prestei no Mackenzie, até porque quando eu acabei o liceu, eu já tinha um ofício, já tinha uma profissão. Então, quando eu entrei aqui no Mackenzie, eu já trabalhava com carteira registrada, né? Atuando em várias construtoras, em projeto, enfim. E um dos grandes motivos de eu estudar aqui foi o curso noturno, né? E foi o último curso noturno até aquele momento, né? Foi a última turma, e era uma turma de 6 anos, né? Presentes aqui depois vão falar a Cláudia, o professor Suzuki, né? Foram companheiros de turma, e foi assim maravilhoso, né? Uma coisa fantástica. Eu acordava às 5 horas da manhã para estar 7 horas na obra, porque a obra começa mais cedo, aí ônibus, metrô. Saía às 4 horas, chegava aqui 5, preparava para a aula à noite. Enfim, uma pilhação total, né? Porém maravilhosa. Eu gostaria de dizer, assim, tem muitos nomes na cabeça. E como eu disse, eu estou extremamente emocionado e dá aquela
pane às vezes, né? Aquele fog. Mas assim, um professor que me marcou muito, assim, em termos de chacoalhar, foi o Luciano Bernini, né? Um professor que, para mim, assim, nessa inquietude da minha formação, eu penso que fez muita diferença, né? Acho que ele, inclusive, eu como aluno, né? Eu já numa fase, Ronaldo Suzuki, autor dessa foto, né? Então, Ronaldo Suzuki, né? E assim, foi fantástico, né? Inclusive, o mediador aqui foi meu professor, né? Lembro assim perfeitamente das aulas. Inclusive, infelizmente, eu não consegui localizar, mas eu tenho fotos dos modelos físicos que eu fiz na sua disciplina de projeto, né? Assim, vários professores fantásticos, né? A professora Eunice aqui à minha frente, também presente, tem vários professores. Isso é uma coisa fantástica, né? Digo porque vários alunos que estão aqui sentados, né? Quem sabe amanhã estarão aqui, né? Num outro momento, falando de professores, ou seja, isso aqui é uma família eterna, né? Então, algo que eu acho muito importante, a gente aqui na área acadêmica, na faculdade, é entender que nós somos um corpo único. A atual diretora, Angélica, na sua posse, ela comentou, né, uma coisa que eu acho que é muito importante, né, a questão da união. Né? A gente não tem times aqui, nós somos um único corpo. Né? Isso é muito importante, porque o Mackenzie, ele é extremamente importante na minha vida, né, em todos os sentidos, né, como um discente e como um docente. Né? Então, esse é um aspecto que eu queria comentar muito com vocês. Um outro viés, eu acho que o Nardelli citou, né, eu achei fantástico o que você fez. Né, você fez um arco da situação social, econômica, política do país naquela época, e nós vivenciamos muito plenamente isso, né? Desde lá da Constituinte, vamos lá, até na nossa saída, na nossa formação dos Caras Pintadas, por exemplo. Né? Então, foi algo muito intenso. Nós passamos por várias crises também, né? Assim, problemas de trabalho, de estágio, enfim. E o país é povoado por um povo que sonha, e os sonhos não envelhecem. Né? Então, acho que isso daí é um aspecto muito importante. Um outro viés que eu queria comentar, que eu acho que foi muito marcante na minha vida profissional, isso já, né, no período já da metade do curso para frente, foi que eu trabalhei, acho que foi um dos serviços assim, mais fantásticos que eu tive essa experiência, que foi lá na Imurbe, numa fábrica de argamassa armada. Na época, a diretora era Mayumi Watanabe de Souza Lima, fantástica, né? Impressionante ela. E assim eu aprendi muito. Nós tínhamos contato com o know-how dos componentes desenvolvidos pelo Lelé. Então o Lelé chegou a dar algumas assessorias, né, para a composição desses componentes. E foi maravilhoso. O que eu queria comentar, só para finalizar, é a questão da parceria, né, dos meus amigos. Então, queria mostrar aqui, né, aqui de época, inclusive um está aqui ao meu lado, né, porque... Sim, sim. É fantástico, assim. Inclusive, nós retomamos aqui, nós vamos montar uma banda chama The Ambulance, ela já existia na época, mas na época era fotografia, e agora a gente pensa que vai acontecer de verdade. Né? E, assim, para finalizar, eu não posso deixar de citar a honra, o orgulho de ter como professor e meu orientador, o professor Pedro Paulo de Melo Saraiva. Então, eu acho que o professor Pedro Paulo, ele foi muito importante para mim nessa formação, e eu não sei aqui alunos que estão assistindo, que estão já no TFG,
né, e passa, talvez, na cabeça de vocês, na espinha dorsal, aquele arrepio, né, está acabando o curso e agora, né? Então eu vivenciei também este momento, né? E o Pedro Paulo, ele foi assim uma pessoa extraordinária em todos os sentidos, né? No sentido da como amigo, né, e como professor, né? Ele foi muito mais do que orientador. Então, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez esse convite, né? Eu tenho muitas coisas para falar, mas o tempo é muito curto e é um turbilhão de pensamentos e é um turbilhão de emoções. Mas eu agradeço a Deus por poder ser aluno nesta faculdade, nessa universidade, e ter a honra de estar como professor. Okay? Muito obrigado. Treinou em casa. Treinou em casa. Bom, gente, boa tarde. É difícil falar, né, sobre a gente, né? É um negócio meio complicado, né? Mas vou seguir mais ou menos a linha do Nieri, né? Falar um pouco da trajetória, que a nossa trajetória é parecida, né? E essa amizade já vem de 30 anos, né? 30 anos. Então, trajetória meio parecida, né? Nossa vida começou, né, no aspecto do colégio, né? E naquela época, né, já querendo fazer também, né, uma escola técnica. Então, também sou egresso, né, do Liceu de Artes e Ofícios, né? Na época, né, que o liceu, né, tinha uma formação técnica, né, diria, muito semelhante até de uma escola de engenharia ou de uma escola de arquitetura, né? Hoje já não sei como é que está, né? E somos da última turma do noturno, né? Eram só 2 turmas de 6 anos, né? A nossa foi a última turma de 6 anos. Então sempre, né, trabalhando, né, durante o dia, né, e vindo para a faculdade aqui à noite. Temos essa vantagem, né, acho que, né, de primeiro ter essa formação técnica, né, inicial, e depois, né, junto com a faculdade de arquitetura, né, a experiência de trabalhar, né, com projetos, obras, né. Então eu trabalhei, né, a minha formação, né, de trabalho, né, veio do Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, trabalhei na Eletropaulo, trabalhei na Philips, né. Aí passamos por todas essas crises, né, né, financeira, né, políticas, né, mais ou menos o que se passa hoje, né, infelizmente, né. E a grande lembrança que eu tenho, né, desse período, no início do curso, é aqui com o Vicente, né. Acho que o primeiro ano, né, do curso de arquitetura foi aquele ano, né, que, né, superou expectativas, né. Então, uma pessoa realmente que influenciou muito foi o Jun, né, junto com o Vicente, né, aquela primeira turma. Nós somos seus primeiros alunos, né? Os cobaias, né? Então era aquele sonho, né, de vivenciar, né, de sonhar arquitetura, né, e o Jun fazia muito bem isso, né? Então superou muitas expectativas, né? E passamos, né, por todos os professores, né, por Nardelli aqui também, né? Também fomos alunos do Nardelli, né? Também escapamos do Marcondes. Cadê o Marcondes? Tá ali, ó. Todo mundo tinha medo do Marcondes, né? Então, assim, não queremos sair. Ô, Marcondes, está prestando atenção? Então a gente tinha medo do Marcondes, né? Ó, escapamos do Marcondes, pegamos o Nardelli. Então foi uma época, né, muito legal, né? Tinha um pouco do caráter da repressão ainda, né? Não podia entrar de bermuda, lembra? Né?
não se podia entrar de bermuda na universidade. Era proibido, meninos, né, né? A gente entrava de calça e trocava, colocava a bermuda aqui dentro, né, no calor, né? Era o que tinha que fazer, né? Não sei mais o que eu posso dizer aí, né? Difícil. Muita coisa, né? Posso vender pro Caco? Posso vender pro Caco? A nossa turma, né? Mas não pode contar todos os podres também, assim, né? Não, tem muitos causos, né? Eu acho que o que a gente fazia aqui nas faculdades, que a gente sente um pouco de falta que os alunos façam, né? Acho que é vivenciar o espaço, vivenciar o curso. Nós fazíamos performances, né? Toda semana, todo dia, tinha performance, tinham atividades, né? Na época dos armários, tinha os armários, né? No dia seguinte, de repente, o pessoal via os armários estão todos fora de lugar, ou tinham labirintos de armário, lembra dos labirintos de armário? Né? Então, o professor queria chegar na sala de aula, não conseguia, porque, né, tinha um armário na frente da porta, não achava a porta. Né? Certo? Chega, né? Certo. Acho que é um pouco disso. Do corrimão não pode, né? Corrimão não pode. Mas que é isso, a gente curtiu muito esse momento, né? De vivenciar esse espaço acadêmico, né? De arte, né? Fazer arte no espaço. Né? Acho que é um pouco disso mesmo. Não sei mais o que falar, gente. Vou fazer uma complementação que acho que é importante. Nós vivenciamos uma transição assim intensa do suporte físico para o digital. Assim, foi intenso, né? A computação foi intenso. No TFG, e o Suzuki teve como orientador também o professor Pedro Paulo, nós trazamos na época 3D, assim, impressos em folha A4, e os nossos amigos ficavam assim perplexos, como é que você faz isso? Eu levo 3 horas para fazer uma perspectiva, para mostrar para o meu professor, porque a gente já trabalhava, era uma outra pegada, nós estávamos descobrindo ainda isso, né? Então, eu acho que a tecnologia, né, ela mudou muito. Começou com o BBS, Bulletin Board System, depois logo chegou a internet, né, o www. Então, isso daí mudou totalmente todo o parâmetro. Para vocês terem uma ideia, eu acho que o Suzuki, nós somos os primeiros professores a apresentar um TFG em computação gráfica aqui na faculdade. Então, a gente tem os primeiros alunos. E foi muito curioso, porque os ateliês tinha TV de tubo de 21 polegadas fixo sobre a lousa. Aí você fala, para quê? Você tinha que ir até a radiodifusão, levar uma fita VHS e falar para o rapaz que sala que você estava, e ele te dava 5 minutos para você vir correndo, para ele dar o play e você fazer a apresentação, né? Então, hoje eu rio também, né? Imagino vocês, né? Os que estão aqui já vivenciando esse momento, inclusive novos professores, né? Mas foi muito legal, né? Foram novas descobertas. Acho que isso impactou muito, e como impactua muito hoje, né? A gente percebe as redes sociais nessa questão da transformação das relações interpessoais. Muito bom. Na verdade, sobrou 3 minutos da dupla, hein? Antes e depois da internet, é verdade. Bom, vamos passar aqui a palavra, então, para a Pérola, tem um microfone, que é formada em 1993, na sequência do Nieri e do Suzuki. Vamos lá, Pérola. Bom, realmente dá um friozinho, né? Um friozaço falar da gente aqui, né? E pegando o gancho do que vocês falaram, da computação, eu me lembro que o meu TFG eu fiz sobre as enchentes ao longo do Tietê. E foi um parto conseguir o mapeamento, né,
do Parque Ecológico do Tietê até o Cebolão, onde eu tinha que realizar os estudos, né? Fotografia não era igual temos hoje, tanto é que eu não tenho quase fotos da época da faculdade, mas eu trouxe algumas da formatura, onde tem alguns professores muito queridos, saudosos, onde tem o Vicente, que está aqui, que foi nosso professor os 5 anos. O Vicente era um colega, né? A gente, assim, conversava com ele de tudo, era muito prazeroso. E, realmente, tudo que eu vivi aqui foi e é alegria até hoje, né? Eu realmente tenho muito amor aqui, por essa faculdade, não posso falar, começo a querer chorar. Por esse campus, eu me lembro o primeiro dia que eu entrei, né? Passei no vestibular, entrei, olhei os prédios de tijolinho. Nossa, que conquista, né? Eu passei no Mackenzie, eu vou estudar aqui. Então foi tão legal. E lógico que nem tudo são alegrias, né? Houve momentos da faculdade que eu fui convidada, né, a desistir por um professor, né, que eu não tinha talento, que não era por aí, a minha profissão não era essa, mas o meu forte nunca foi a edificação, né? O meu forte eram as paisagens, o meu forte era o urbanismo, o paisagismo, e todos nós temos dificuldades. Então é importante, né, que eu, assim, colocar que eu sempre quis ser professora, sempre quis. E os meus pais não eram muito assim, não minha mãe, mas meu pai não era muito de acordo, porque os dois eram professores e haviam vivido a fase da ditadura, né? E então eu fiz um colegial básico, chamava-se básico, entrei na faculdade de arquitetura, porque eu realmente me saía muito bem com desenho técnico, era muito fácil para mim. E entre engenharia mecânica ou naval e arquitetura, eu achei que a arquitetura era uma boa opção, né? E entrei na faculdade com as minhas dificuldades de desenho, mas sempre querendo ser professora. E quando me formei, eu já havia sido professora substituta no Estado, uns 2 anos, de matemática e desenho. E aí eu fui convidada pela professora Maria Assunção e pela professora Maria Helena para ser uma colaboradora, né? E naquela escada ali onde hoje batemos uma fotografia, o Rig me encontrou, ele era o diretor. E ele disse assim, seja bem-vinda. Mas foi um seja bem-vinda que não dá para esquecer, né? Foi esse abraço, assim, essa coisa de família calorosa. E família se desentende mesmo, né? Família às vezes fala, você não serve para isso, mas é porque quer te ver melhor. Então só hoje que eu posso perceber, né, que quando me disseram, não, acho que não dá para você aqui, é porque queriam que eu fosse melhor. Não era para me ver desistir, né? E eu acho que é com essa vontade, assim, que eu tento ser uma professora cada dia melhor, né? E tentando, lógico, educar, corrigir. E o Pedro nos rala, meu professor querido, esse fez diferença na minha vida. Eu tirei um 9 de projeto com ele. Inesquecível. O Lauresto também, né? Dava aula com Bernini. Que gostoso que era. E era isso mesmo, tinha armários que a gente mexia, a gente fazia muita manifestação, tinha o noturno, né? E era gostoso como é hoje, exatamente como é hoje. A gente só era um pouco mais jovem, né? Mas a emoção de estar aqui é a mesma. Fiz um mestrado, porque precisava, já em 1993, a Maria Assunção, foi em 94, né? No ano seguinte que eu comecei a lecionar aqui, a Maria Assunção me disse, você quer ser professora conosco, quer ser nossa colaboradora, né? Só que você tem que fazer o mestrado. O mestrado é importante. O MEC já está exigindo a partir de 95 o mestrado. E assim eu fiz. Fiz o mestrado aqui e depois fiz o doutorado na FAUSP, quando aqui nós não tínhamos ainda o doutorado.
sempre falando de águas, que começou na minha graduação, no meu TFG, falando de cheias, falando do Rio Tietê, passa pelo mestrado, falando da importância da água na cidade, e no doutorado, falando também do ressurgimento das águas como fator fundamental para a cidade sustentável. Então, essa foi sempre a minha praia. E como eu só tenho alguns minutos, mas eu vou mostrar as fotos, posso? Fiz uma brincadeira aqui, mas perdi a mão, né? Porque o meu nome de solteira, ele é até... Opa! Aqui. Ele é até 1995, né? Senão eu fico um período aí sem nome, né? Não é verdade? Então, a minha turma é de 93. Essa sou eu. Olha aqui, ó. Que graça, né? Que linda. Que jovem. Professora Angélica, ela era a revelação naquela época, sabia? Porque ela era uma professora jovem que chegava falando de urbanismo, falando de meio ambiente. Aqui o Packer, né? Uma homenagem ao Packer, nosso querido, que me ajudou com o meu arco. Era um arco ele queria de concreto, né? E assim foi feito. Não, o Packer queria de aço. Um arco que sustentava uma estação intermodal sobre o Rio Tietê, ali na altura da Penha, Guarulhos, né? E ele queria de aço e o Petraco, que era meu orientador, que não está aqui, queria de concreto. Fiz de concreto. O Nilson, que foi nosso funcionário tantos anos e que a nossa turma de 93 homenageou o Nilson como um funcionário querido, né? Foi a primeira turma na ocasião que homenageou um funcionário. Eu ali, ó, me sinalizei. E a mesa, né, que foi composta pelo Lineu, que me deu a oportunidade de fazer estágio na Sabesp, e onde eu aprendi muito. O Packer, a Maria Tereza, cadê Maria Tereza? Não está aí hoje, está tipo Rita Lee, Maria Tereza, aí nessa foto, hein? Depois a doutora Aurora Albanese, né, que foi nossa reitora há tanto tempo. Eu não lembro quem era a pessoa ali do meio. Não, eu não sei. Era o presidente do Mackenzie. O presidente, não era? Eu só não lembro o nome dele. Depois o Rig, que era nosso diretor. Quando eu entrei aqui, o diretor era o Nise, depois foi o Sidney. E quando eu me formei, foi o Rig. Ou então foi ao contrário? O Sidney, o Nise, depois o Rig. Era diretor. O Carlão, que foi nosso paraninfo, fez um discurso lindo, a família inteira chorou. O Vicente, olha você lá, Vicente. Vicente e o Nilson. Olha lá, ó, Vicente no meio da gente, no meio da bagunça, né? É o Vicente mesmo, olha ali. E só um detalhe, na nossa formatura, para ficar diferente, né, que a gente tinha que ser diferentão, o nosso chapéu tinha que ser diferente. Então, uma série de colegas fez a maquete do TFG, fez um chapéu, né? Eu não, que a minha maquete ficou ruim, eu usei um chapéu pretinho mesmo. Ficou muito... Não dava, era muito grande, muito pesada. A Daniela Gettlinger, que foi minha colega de curso de faculdade, de sala, durante 5 anos, ali pertinho de mim. Nós não éramos muito próximas, muito chegadas, né? Mas na foto estamos. Oi? Ah, mas ela sabe, hoje somos mais. Eu acho que há amizades que precisam de tempo, né? Para se fortalecer. Mas com a minha turma eu me dava bem com todo mundo, adorava todos. Eu ali, ó, no cantinho, as nossas pranchetas, que eram bem diferentes, né? Depois foram sendo diminuídas com o tempo. Nosso chão que era de taco. E é isso aí, gente. Foi muito bom. Muito bom, Pérola. Você também, ó, 10 minutos cravado aqui.
Muito bom. Então agora eu vou passar a palavra para o Ricardo Ramos, que se formou em 1998. Você tem 13 minutos. Eu ganho o seu, Suzuki. Muito obrigado. Bom, eu agradeço muito estar aqui. Se a mão tremer um pouco aqui, eu acho que eu faço as palavras do Nieri. A hora que você pega para falar e está com toda essa turma na tua frente aqui, não é fácil, não. A gente fica esperando aqui, é pior ainda, né? Então, eu acrescentaria algumas coisas a o contexto nosso da década de 90, né? 90 foi fundamental. 1990 abre a MTV Brasil. Isso é uma revolução estética de linguagem, de TV, de cultura e tudo, né? Para a gente é muito importante. Né? A gente tem os discos da Marisa Monte, o Disco Mais. A gente tem o Chico Science, Nação Zumbi. A gente tem culturas muito interessantes. A década de 90 foi o movimento grunge, né, que a gente participou também. Afinal de contas, eu nasci em 73, entrei em 92, entrei quando vocês estavam saindo. Então, a gente faz um ciclo aqui. Né? Eu saí em 98 porque eu fiquei 2 anos extras aqui um pouco. Não é? Isso eu já vou contar já um pouco por quê. Mas eu sou paulistano, né? Estudei no colégio alemão, 13 anos direto, o colégio Porto Seguro, e só no último ano que algo me realizou de ser arquiteto. Até então, nunca tinha pensado nisso. E aí o cabelo já estava ficando grande, 2 furos na orelha, tinha toda uma revolução também estética importante que fazia parte. Fiz uma transição no cursinho e fui aluno do Perrone. Fui aluno de um monte. O cursinho para mim foi fundamental, porque sair do Porto Seguro, 13 anos da vida, não é fácil para vir para arquitetura, não é? Então o cursinho para mim foi muito importante. Acho que é importante para mim segurar com as 2 mãos aqui. O cursinho foi um contexto importante para fazer a transição, para chegar aqui nessa faculdade, né? Então eu chego aqui em 92, eram 75 alunos. E o vespertino. Eu achei muito bom esses 75 alunos. Eu fiz uma reflexão sobre isso também, porque não era nem uma elite intelectual, nem uma elite de nada, eram 75 de um monte de gente. Até como é hoje, assim, não é uma elite, não tem, sabe? É um monte de gente que eu acho muito bom, porque a gente lida com todo mundo, é amigo de todo mundo. Isso para mim também foi muito importante. Né? E mais importante ainda, porque mesmo tendo uma vida confortável, né, até então, o Plano Collor e a Zélia levaram à falência da minha família, do meu pai e tudo. Então, também a trajetória aqui na faculdade foi um momento de muita transição e de pensar sobre o que fazer com a profissão de arquiteto, e me levou a junto de alguns amigos aqui, que eu também vou contar já, a querer ir para o trabalho muito rápido. Mas eu acho que nesse contexto do prédio 9 aqui, que era um contexto incrível, aqui não há saudosismo algum, mas assim, acho que é umas boas memórias mesmo. A gente entrava aqui e algo que já emocionou de cara e já refletiu em mim, muito importante, a aula de teoria, bem aqui do Márcio e do Jun. Para mim isso foi um desbunde, não sei se é uma palavra interessante falar isso, mas foi. Encontrá-los, o Jun fumava cachimbo na sala de aula, não é? Isso é um outro contexto. Então, a aula de teoria, entender que essa fundamentação, a percepção espacial, também fazia parte do que poderia ser uma construção, foi fundamental. Os professores de projeto, já do primeiro ano, teto, a professora que eu mais lembro diretamente, a Cecília Parlato, foi muito importante, e ler os textos do Artigas no primeiro ano de faculdade, para mim, foi uma revolução transformadora de dentro mesmo, né? Acho que ler o Artigas, isso que eles pediram para a gente ler no primeiro ano, foi muito importante. E andando pelo prédio, ir até o saguão. O que é isso? E eu comecei muito a assistir o que era o TFG, que não era TFG, mas era o Projeto 10, e aquilo me emocionou muito.
eu logo também me refletiu muito internamente, quer dizer, eu ia lá em cima e diretamente estava o REC, o Tito Livio, os que eu mais me lembro, assim, REC, Tito Livio e o Ciro Pironde. E eles conversando sobre arquitetura no último ano, no último projeto, defendendo. Eu lembro de alguém subir na mesa, não sei se era o REC ou o Ciro Pironde. Ciro Pironde, eu vi o Ciro Pironde subir na mesa, porque Corbusier, papapá, e o REC, não, porque Oscar Niemeyer. Era, para mim, eu nunca tinha visto isso na vida, não é? Mas a arquitetura, ela transforma a gente de um jeito, porque por todos esses arquitetos e pensadores, e o saguão nosso tinha uma exposição do Corbusier, tudo pendurado em volta, os painéis do Corbusier, que era uma reflexão, era muito importante para mim, isso foi muito importante para mim, olhar isso. E falando mais dos professores, tem muitos professores direto mesmo, não, aqui, acho que todos indiretos, mas o Vicente junto com o Bob, o Nardelli, todos em projeto, a Pérola, a Angélica em planejamento, na época era planejamento, enfim. É muito, muito bacana isso, né? E o João Vilar, que está ali, foi o meu orientador de TGI, né? TGI, de projeto dentro do TGI, né, que eu fiz. O João era de projeto e o Magalhães do que era fazer uma monografia, não é? E aí teve uma banca e tal. Enfim, acho que esse contexto dos professores, para mim, a Eunice também, a professora de fundamentação, né, a Tereza, a Eunice, socioeconômico, a Vólia também. Eu lembro com muito carinho, se eu pudesse falar de cada professor de projeto, eu acho que eu conseguiria lembrar todos os projetos que eu fiz aqui, e gostei muito de fazer. E eu acho que um momento muito importante para a gente, e eu gostaria de lembrar também, logo que eu entrei aqui na faculdade, a gente teve uma semana de avaliação docente. Os alunos estavam muito satisfeitos. Então, parou-se uma semana e lá no saguão armou-se uma mesa para discutir a questão docente. E todos vieram falar, convidados, e a faculdade parou. Foi um movimento dos estudantes. Isso me marcou muito também. Né, esse momento de discussão sobre a docência. Queriam até dar notas. Enfim, foi uma discussão que a faculdade queimou em brasa, foi muito legal. Aqui no Mackenzie, foi onde eu conheci meus grandes amigos também, meus colegas de trabalho depois, futuros sócios, né, logo já no terceiro ano de faculdade, a gente já alugamos uma edícula, eu, Fernando Serapião, né, acho que é um nome importante hoje da crítica, independente sim ou não, mas o Fernando, o Ronaldo Shinohara, foi meus primeiros sócios, porque o sogro do Fernando comprou um terreno em Itu e queria fazer uma casa para vender, não é? Então, a gente logo, o Fernando já chamou a mim e o Ronaldo, a gente comprou cada um uma porta, 2,10 por 80, a gente já tinha a paralela de 1,20, que era a maior paralela que tinha, não é? E alugamos uma edícula de uma livraria, da Livraria Trion, que depois eu vinha fazer o projeto da Livraria Nova, não é? A livraria como um objeto novo na cidade, assim, e que me rendeu muita satisfação depois disso. Então, só 2. Passar muito rápido, né? Mas eu tenho os 3 do Suzuki. Não, então, nossa, então o Mackenzie, essa faculdade, para mim é uma transformação impressionante, profissional, dos colegas que estão até hoje por aí. Jamais imaginaria que pudesse estar aqui dando aula, isso é uma verdade. A partir de 2010, de 2006, voltando para cá para fazer mestrado, eu comecei a pensar sobre isso, não é? E hoje estou aqui com uma paixão incrível, com toda a energia possível, professor agora PPI e tudo, para fazer alguma coisa diferente aqui, com as oportunidades que nos são dadas, não é, pelos outros professores. A faculdade se transformou muito, está muito melhor, né? As disciplinas estão mais atualizadas, enfim, tirou-se um monte de parasita, colocou-se muita coisa interessante. Acho que a transformação tende a melhorar, muito. A década de 90 começa com Aldo Rossi ganhando o Pritzker e termina em 2000 com o Curras. Isso é muito importante.
O livro do Curras na minha mesa nunca saiu. Né, o Small, Medium, Large, Extra Large. Eu comprei a primeira edição com alguns colegas aqui, junto da Anne Marie, a gente encomendou, eu tenho a primeira edição desse livro. Isso foi um livro transformador dentro da faculdade. A Anne Marie, eu queria citar também, ela era professora de História, Arquitetura Contemporânea, e foi a maior transformação de fundamentação crítica teórica aqui para mim, não é? Que ela vinha com esses caras novos, com as discussões da cidade. Né, acho que a minha turma foi uma turma que começou no TG a querer fazer coisas urbanas, e a linguagem, né, do computador, que a gente foi uma revolução. Poucos estudantes faziam. Então, eu e meus colegas compramos um Macintosh, Performance, sei lá o quê, que tinha 1 GB. 1 GB cabia tudo. Não é? Isso é impressionante. 1 GB, um Performinha. Né? E com esse Performinha a gente fazia miséria. E aí chegamos até a alugar um escritório, um upgrade da edícula em cima de uma padaria, e por lá passaram um monte de professores. Né? Desde o João Vilar foi lá. Nós ajudamos um monte de... Putz, eu queria lembrar tanta coisa, os velhinhos... Já passei pra caramba, né? Mas só para contar isso, porque no nosso escritório tinha uma parede que todo mundo que ia lá, a gente media com o esquadro. Então, todos os professores, amigos que iam lá, a gente tirava o tênis, ou o sapato, colocava o esquadro, media, colocava o nome. E a gente tinha a medida do... Como chama o arquiteto do edifício Diana? O Raif. Tinha o Vitor Raif, foi lá, ajudamos. O Miguel Forte, a gente tinha a medida de todos. Era uma coisa muito emocionante. Era uma paixão pela arquitetura, assim, que essa minha turma tinha. E a gente não deixava nenhum professor falar mal de arquiteto, nada, a gente sempre teve essa força em gostar de arquitetura mesmo. Eu agradeço a todos os estudantes, os professores que estão aqui, que foram excepcionais. Eu queria falar muito mais disso. Está passando. Obrigado. Muito bom, Ricardo. Você passou 2 minutos. Você tem 1 minuto a mais. Não, a Cláudia tem 11 minutos. Então, a Cláudia, que se formou no ano 2000, mas tem um microfone aí, vai fazer o seu depoimento. Vamos lá. Sim, me formei em 2000, mas eu ingressei em 87. Eu sou exatamente da mesma turma da banda, do Nieri e do Suzuki. E me sinto um pouco como fazendo um papel de ponte desta geração, né, representada nessa mesa, entre os que ingressaram no finalzinho da década de 80, na nossa saudosa última turma do Noturno, né, e que estamos tão felizes de que esse período tenha sido reconquistado na faculdade. Aliás, de ontem para hoje me surgiu a professora uma proposta, né, de organizar uma outra mesa, aliás, talvez para o próximo semestre, não passadas essas festividades mais das 2 primeiras semanas de agosto, mas posteriormente, que procurasse reunir professores que estudaram e se formaram aqui no curso noturno, porque nós fechamos aquele ciclo em 87, quando se concluiu. Estão fazendo 30 anos que aquele curso havia sido extinto. Que ia se formar, que ingressaram, os últimos que ingressaram fomos nós. A gente não podia repetir, porque se a gente repetisse, aquela época era anual, né? A faculdade. Se a gente repetisse, tinha que cursar de dia, né? Então a pressão era significativa. Para uma turma de 100 alunos que havíamos ingressado, dos quais somente 2 não trabalhavam, todos os demais trabalhavam durante o dia para sustentar seus cursos à noite. Então era significativa a pressão. Enfim, e quando eu regresso à faculdade, no final dos 90,
para me formar rapidamente, eliminando as matérias que eu havia feito, aí cursando em diversas disciplinas. Eu me formei, me graduei na turma... cadê? Estava aqui os Guizardes, primo da professora Eunice, o Silvio. Mas, assim, por mera casualidade, porque estava só juntando o que me faltava concluir para um curso que havia iniciado de extensão de 6 anos e acabei concluindo em 5 anos e meio, embora um hiato enorme entre o começo e o fim. Eu cursei 87, 88, 89 e depois voltei em 98, né? 99 concluí na metade de 2000. Lembrando de um curso noturno para um curso semestral, para um curso que eu não peguei a entrada do computador, mas quando eu voltei, as apresentações eram todas assim, né? O que eu vou fazer? Foi uma loucura, né? Tentar aprender, tirar o atraso de 10 anos e mergulhar nesse universo de apresentação das ideias via essa nova ferramenta, que eu tinha que aprender para ontem. E por aí vai. Então, fui misturando. A minha apresentação final, sim, foi metade, o que eu conseguia fazer com o computador e o resto manualmente, e colagens, e não sei o quê, e desenhos, e amplia, desenhos à mão. Bom, foi muito... Uma outra maneira de se aproveitar, aí sim, os recursos disponíveis e aquilo que eu conseguia manejar. Foi bacana. Mas, enfim, consigo me lembrar de muitos professores, como os colegas, e que é difícil falar sobre eles sem a gente se emocionar, porque, efetivamente, essa aqui é a nossa casa, né? Ou a gente sente que é assim. Sai da escola, volta 10 anos depois, quando eu ingressei, eu queria ser arquiteta. Quando eu voltei, eu falei assim, não sei o que eu vou ser, mas dessa casa eu não saio mais. Eu olhava o chão, olhava a lousa, olhava as paredes, olhava as janelas, eu me sentia de volta a casa. O entorno, os colegas já tinham ido, permaneciam alguns professores, eles serviam fazendo essa ponte, incluindo o professor Packer. Maravilhoso. Lembro, fomos também cobaias iniciais, assim como o do Vicente, da professora Eunice. A professora Eunice estava ingressando naqueles anos, né? Com a nossa turma, acho que você estreou com a nossa turma. No noturno. Tirávamos a Eunice do sério, fazíamos ela chorar. Fazíamos ela chorar. Tacal aos sábados, a Vólia querida. Bom, no retorno à faculdade, quem me marcou muitíssimo, muitíssimo, foi um professor que, infelizmente, vocês não conheceram, vocês só ouvem relatos dessa figura, né? Que era o Miguel Forte. Né? Nossa, eu me debulhei em lágrimas o dia que o professor faleceu. Foi muito, muito marcante, porque na mesa da semana passada, eu acho que o Márcio Lupion lembrou de uma coisa, de uma maneira diferente. Aconteceu algo similar, que eu assisti, testemunhei, mas eu percebi essa situação de uma forma completamente distinta à do Márcio. Ele disse ter se lembrado, ter assistido a uma indelicadeza, como se tivesse sido uma indelicadeza por parte do Miguel, indicaram o comentar sobre um trabalho de um dos alunos, dizendo que ele não teria não se desenvolveria na carreira, que poderia seguir uma outra coisa. Eu tomei isso quando eu assisti uma cena assim, né? Eu tomei aquilo como uma das coisas mais incríveis, habilidades mais incríveis que um professor possa ter, desenvolver e fazê-lo da maneira mais delicada, muito ao contrário, da forma mais delicada que ele a fez, né? Eu me lembro disso. E tentar conduzir o aluno pelos resultados que ele estava apresentando, se tratava de um aluno excepcional, especialmente no que
se refere à capacidade de desenho. Era impressionante o que esse rapaz desenhava. E nós, todos os súditos do Miguel, sentadinhos ao redor da mesa, porque a gente não saía da mesa, né, ao redor dele, o atendimento completo. A gente assistia ao atendimento de todos os nossos colegas, porque tudo que o professor dizia para cada um dos trabalhos também servia para a gente. A gente não ia nem no banheiro para ficar colado no Miguel. E esse rapaz, quando ele apresentava os desenhos dele, fora que era um gato, né? O menino era um lindo, né? Lindo menino. E apresentava uns desenhos incríveis. E eu, pelo menos, escondia os meus. Não vou ficar exibindo os meus desenhos. Olha os desenhos dele, né? E aí, era muito tímido. Ele passava o tempo todo desenhando, compulsivamente. E um dia o Miguel disse para ele que eram maravilhosos. Bom, contou toda uma história como ele fazia, e comparando a um aprendiz de música, e que o rapaz e ele queria ter sido, né, ter tocado piano, né? Ele falou assim: você está como eu. Ele dizia: você está para o desenho como eu para a música, né? Eu tocava de ouvido, e a professora disse que eu nunca seria um instrumentista, um bom musicista. Eu acho que para desenho você tem habilidades, Desiana, que vão ser importantes para você, talvez em outra carreira, não na de arquitetura. Arquitetura você faz, está tocando de ouvido, desenho de ouvido. Aquilo lá foi tão importante. Eu tomei aquilo e falei: nossa! É como se ele tivesse dito para todos os demais da mesa, ele estava dando o aval de que todos nós ainda teríamos algum jeito, né? Se aquele rapaz que desenhava daquela maneira, né, não faria arquitetura de ouvido, se ele insistisse, e disse ainda mais: você ainda está na metade do curso, você poderia derivar para outras áreas. E, efetivamente, o rapaz tomou aquilo como uma tremenda orientação de vida, né? Saiu do curso e foi seguir carreira em outra área, né? Foi muito bacana. A faculdade, o Caco disse que está muito melhor, né? Eu acho que ela sempre foi ótima. Eu presenciei a faculdade em momentos distintos e ótima sempre. Eu não acho que agora ela esteja melhor. Eu acho que, com seus altos e baixos, tropeços e voltas, ela gera algo em nós, nos provoca de uma maneira, né, que todos nós fazemos uma força imensa para que isto aqui continue sendo muito bom, né? Os que ficamos dando aula, enquanto estávamos como alunos, e a gente vê nos nossos alunos os mesmos ímpetos que nós tínhamos quando éramos alunos, e assim por diante. Então, eu acho que esse é uma case que eu conheço, onde eu me sinto em casa, plenamente em casa, e à vontade, né? Bom, obrigada. Muito bom, muito interessantes os depoimentos dos colegas. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Não? Os citados querem direito de resposta? Eu agradeço a situação. Eu também. Bom, nós temos aqui um procedimento, não é isso, que nós vamos adotar para que a gente tenha uma certa padronização aí na edição. E eu vou pedir agora, na sequência que nós fizemos, que cada um de vocês diga o seu nome completo, o ano em que se formou, e use, se for possível, uma palavra para sintetizar o que significou para vocês estudar no Mackenzie. Ok? Começamos com Nieri. Nieri Soares de Araújo, formado em 1992. Uma palavra muito difícil. Vida.
Estou pensando na palavra. Está pensando na palavra. Bom, Ronaldo Takeshi Suzuki, formado em 1992. Uma palavra complicada. O que eu lembro ainda do saudoso é do Postas Leitão. Eu falei, isso é Mackenzie mesmo. Certo? A palavra não dá. Bom, Pérola Felipete Brocanelli. Me formei em 1993 e uma palavra é alegria. Formado em 1998, Ricardo Carvalho Lima Ramos, Caco. A resiliência, acho que é uma boa palavra para mim. Cláudia Virgínia Stinco, me formei em 2000. Suzuki pegou a minha frase, né? E eu acho que eu vou frisá-la, né? É isto é Mackenzie. Nardelli, eu acho que precisa fazer uma legenda nisso aí, que o Postos Leitão, cara, ele abria as salas de aula, a qualquer momento esse cara invadia a sala e gritava, isso é Mackenzie! Era muito bom. É verdade, quem não conheceu não tem ideia do que era, né? É uma figura impagável. Bom, queria agradecer aos membros da mesa, aos que compareceram e ficaram até esse momento aqui. E a professora Angélica quer fazer algumas considerações finais? Não? Falaram tanto em alegria, ela está dando uma. Professora Angélica, numa palavra, o que foi para você essa mesa? Demais. Não, eu queria agradecer a todos, né? Com exceção do bloco de lá. Não, o Caco foi meu aluno, mas a Cláudia voltou e foi nossa aluna no 9º semestre. Eu lembro que nós fizemos um trabalho muito legal. E a Pérola foi a primeira turma que eu dei aula, então é especial. Muito obrigada. Obrigada.